Esse anel aqui, que para vocês é um anel, foi uma aliança que eu ganhei no encontro com Deus. Foi uma viagem que a gente fez para a fazenda da igreja. Eu e meu filho ganhamos. Só que foi o seguinte: antes de ir, eu fiquei pensando, eu nunca tinha ido. E eu fiquei pensando, o que quer dizer esse encontro com Deus? Vamos ver se Deus vai falar mesmo, como todo mundo fala, né? Ai, Deus vai falar grandemente, vamos ver. E eu fui o tempo todo, 2 horas ou quase 3 horas de viagem, embaixo de chuva, né? Num frio, lá pra fazenda. E caminhando até no meio da lama para poder chegar até a fazenda. Cheguei lá, fiquei pensando o tempo todo, o que é que Deus vai falar para mim? Eu tô esperando o que é que Deus vai falar para mim. Muitas vezes ele fala coisas que a gente não imagina. A gente vai esperando um tipo de resposta e quando ele pega para falar, ele não é de brincadeira. Ele fala mesmo, doe a quem doer. E não é pra gente fraca, não é pra qualquer um. Ele fala, mas é que é pra doer mesmo, porque o ser humano só sente se doer. Se não doer, ele vai chorar um pouquinho, vai ficar alegre e vai esquecer. Mas quando dói, ele lembra o resto da vida. Então é o seguinte, quando eu fui para esse encontro, eu fiquei o tempo todo duvidando. E ele disse pra gente não duvidar. E eu fiquei o tempo todo duvidando, pensando comigo, eu só quero ver o que é esse encontro com Deus que tanta gente fala. E que todas as igrejas têm. Igrejas que têm condições. Eu fiquei tanto tempo para ser batizada, que teve uma época que eu desanimei e falei, agora eu também não quero mais. Todos os dias, todas as vezes em que tinha a Santa Ceia na igreja, eu chorava porque eu queria participar. Sabe aquela criança que quer participar da festa e não pode? Era eu. Só que com a Santa Ceia. E eu pensava comigo, por que Deus está me impedindo de ceiar com Ele? E eu fiquei desse jeito por 2 anos. Até que depois eu descobri que isso, na verdade, não era Deus que estava me impedindo, era o homem, por causa de que doutrina humana, que é o que acontece em muitas igrejas por aí, doutrinas humanas. E até que chegou o tempo, eu dei um tempo na igreja, e esse tempo que eu dei na igreja foi doloroso, porque eu já estava muito acostumada a ir, não estava acostumada a faltar. E eu sei que eu era muito útil dentro da igreja, o que poucas pessoas eram, né? E eu sei que a minha saída da antiga igreja foi sentida na alma de quem estava lá, porque sabia da importância que tanto eu quanto outras pessoas que saíram tinha ali dentro. E aí o que acontece? Eu saí porque Deus chegou e falou pra mim, você é louca, Karen? Deus falou com você? Falou. Quem acredita nele, ele fala. Se você não acredita, então você vai acreditar, você vai falar com a parede. Mas eu acredito. E ele disse alto e claro, você vai parar de ir porque tá na hora. Agora a minha conversa é com você. E agora você vai analisar o lugar que você está frequentando, as palavras que você está ouvindo e o que você realmente está seguindo. E aquilo doeu. Aquilo doeu. Eu fiquei 6 meses sem ir na igreja, mas nesses 6 meses eu não larguei Deus de jeito nenhum. E Ele muito menos me largou. E o que aconteceu? Quando eu fui me batizar em outra igreja, até mesmo
pessoas que se dizem fiéis e pessoas que se dizem crentes, que se dizem cristãs, tentaram me impedir, falando que eu não estava preparada. E eu quase desisti. Até que um dia antes, ele falou para mim nas minhas orações: você vai. Eu programei esse dia para você. E você vai. E eu não quero saber, porque quem tem a última palavra sou eu. E você vai. Ai de você se não for. Quando ele falou ai de você se não for nas minhas orações, eu pensei comigo: se Deus falou, tá falado. E não me importa quem fala que é errado, porque o ser humano é falho, mas Deus não. E eu fui. E foi lindo, foi maravilhoso. Eu saí anestesiada de lá de dentro. E até quem foi assistir, que eu não esperava, ficou emocionado, porque era para essa pessoa também estar ali junto comigo, mas essa pessoa abandonou o barco bem antes. E quando, esse ano, quando eu ganhei essa aliança, foi importante para mim, porque me lembrou de tudo que eu passei. E eu falava para Deus: o Senhor fala de aliança, mas cadê a minha? O Senhor fala da aliança, mas eu não estou vendo a minha. Cadê a minha aliança? O meu casamento, cadê meu casamento que não aconteceu? Cadê as coisas que eu lutei tanto dentro dessa igreja, dentro da tua casa, que não aconteceu, que foi por água abaixo? Cadê o meu joelho no chão, ralado, durante 2 anos seguidos, ralado por pessoas doentes, por pessoas enfermas, ao qual o Senhor mostrou a sua glória, mas agora eu não vejo a glória para cima de mim? Cadê? E eu fiquei me perguntando, inúmeras vezes. E eu fui lá, fui batizada, e foi o primeiro milagre. E eu me perguntando, 2018 foi fácil? Não, 2018 não foi fácil. Porque eu lutei durante 7 anos por algo que eu acreditava que ia acontecer. E não aconteceu. Eu tomei um balde de água fria, mas um balde tão gelado que eu poderia ter morrido de hipotermia. Mas Deus foi tão grande que me segurou. E foi um fato atrás do outro. E é só as palavras que eu recebia das pessoas que se diziam próximas eram: ah, mas era isso mesmo. Era isso mesmo, eu já sabia que isso ia acontecer. Ah, mas estava na cara que isso ia acontecer. Ué, se já sabia, por que não falou antes? Por que já não falou logo no começo ou quando me conheceu? Esperou acontecer para me avisar? Mas tudo bem, é passado. E se não fosse ele ter me segurado, eu não estava aqui hoje. Mas eu não estava mesmo. E quantas vezes não era para eu estar aqui hoje? E quantas vezes não era para você estar aqui hoje? E eu perguntei para ele inúmeras vezes. E nesse encontro com ele foi um culto de 8 horas. É cansativo? Sim, porque senta, levanta, senta, levanta. E tem horário para comer, tem horário para, assim, mais ou menos, né, descansar, né, para pensar. Às vezes não dá nem tempo de você pensar na pregação de um, você já está escutando a pregação do outro e por aí vai. Então eu vi coisas que eu não imaginei que eu ia ver lá. Só que quando ele me trouxe, nós estávamos todos, 1.300 pessoas de olhos fechados, orando. No último minuto, estávamos orando e o bispo disse, o primeiro bispo de quando eu entrei na igreja em 2015, foi quem estava pregando, o primeiro. Eu acho que eu já devia ter visto o sinal ali, mas eu
Acho que estava tão anestesiada que eu não percebi. Fui ver depois. Primeiro bispo, bispo Daniel, que eu indiquei para tanta gente. Primeiro bispo, quando eu ainda estava procurando igreja para ficar. Ele simplesmente falou: fechem os seus olhos, e eu fechei. Ele falou: abram suas mãos, e eu abri, e de olhos fechados, como se você fosse receber um presente. E eu pensei comigo: não sei, né? Tá bom, amém, é uma bênção que ele vai dar. De repente, alguém, os obreiros no caso, né? Eles chamam de outra coisa, de outro nome, mas para mim é obreiro. Colocou algo na minha mão assim, um metal na minha mão, e eu fiquei assim, ele falou: não é para fechar a mão. E eu pensando assim, o que é isso, né? Assim, até pensei no dia, né? Deve ser uma bolinha de gude, né? Tá. E quando ele falou: fechem as mãos, que foi no último, fechem as mãos. E eu fui lá e fechei. E quando eu fechei, era o que eu tanto fiquei enchendo o saco. Cadê a minha aliança? Quando eu fechei a mão, o bispo falou: tá vendo isso daí? É a sua aliança. Aí ali eu desabei, né? Porque eu vi que o encontro com Deus não é brincadeira, não. Fora 8 horas de culto que ele foi revelando várias e várias coisas, mas que só diz respeito a minha pessoa e a Jesus Cristo, né? Então, se você tem dúvida do encontro com Deus, você está perdendo tempo. A primeira vez que teve o passeio para a fazenda, foi cobrado, porque na verdade foi um passeio, a gente não ia ficar só no culto, ia ter outras coisas lá na fazenda, tal, e eu não tinha condições, e também foi muito em cima, né, pra mim ir, pra levar minha família e tal. E dessa vez, demorou uma semana e uma das diaconisas falou pra mim: você quer ir? E eu falei assim: eu quero. Eu falei assim: mas quanto é? Ela falou: é de graça. Aí quando ela falou: é de graça, eu falei: de graça? Ela falou: é de graça. É um congresso, vai ser de graça. Aí eu falei assim: não, eu quero ir. Aí eu fui e levei meu filho. E a gente passou esse perrengue aí pra gente chegar lá. E aí eu fiquei pensando comigo, né? Primeira vez que eu vou no encontro com Deus, conhecer tudo lá. Tirei várias fotos. Fotos do monte, que é a montanha, né? Que é onde o pessoal da igreja vai lá para orar, queimar as cartas. E quando eu falo vai lá para orar, é orar a noite inteira, tá? Não é orar 2 horas, é a noite inteira de joelho no chão, tá bom? Então, assim, até mesmo para quem não acredita em Deus, as pessoas oram por você. Quem não acredita ou deixa de acreditar, as pessoas estão lá orando por você, para você voltar. Só que, ou para você pelo menos conhecer. E eu acho que tem muita igreja que deveria aderir à ideia de não falar sobre o horário que vai terminar o culto. Porque eu fico tão assim horrorizada com as pessoas que ficam olhando no relógio o tempo inteiro, ou fica te perguntando: que oração, que oração? Que horas que acabou o culto? Que horas que vai acabar? Que horas que vai terminar? Se você está preocupado em que horas que vai terminar, para que você vai? Porque a palavra diz: não se apresse para sair da casa do Senhor. E eu fiquei horrorizada ultimamente com o que eu tenho visto. Mas eu vou deixar isso para o próximo vídeo, tá bom? Primeiro, esse foi só para falar dessa aliança aqui, que muita gente fica enchendo o meu saco, falando que é
misticismo que é blá blá blá, sem ao menos saber o significado. Então, para você que não tem o que falar, calado, você é um poeta.